primeiras jornadas, resumo. Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui fala o Abulai Almam Dabo para o canal Acessibilidade para Todos. Hoje iremos falar sobre a primeira jornada do campeonato. Iremos resumir principalmente as três principais equipas em Portugal, os seus jogos. E começamos por falar do jogo do Sporting, que se realizou na sexta-feira passada, às 8h15 da noite, em Alvalade, contra o Vizela. O Sporting ganhou 3-0 ao Vizela, com golos de Pedro Gonçalves, 2 golos de Pedro Gonçalves e 1 de Paulinho. O Vizela até entrou bem. O Vizela criou algumas oportunidades de golo na primeira parte, e fez muita pressão ao Sporting, não permitiu o Sporting criar muitas oportunidades de golo, e na primeira parte o jogo entre o Sporting e o Vizela foi empatado 0-0. Depois, na segunda parte, é que o Sporting acabou por evidenciar a sua supremacia ao marcar por intermédio de Pedro Gonçalves aos 48 minutos, e depois por volta dos 15 minutos da segunda parte, creio eu, o Sporting volta a marcar outra vez e depois Paulinho acaba por selar o resultado final. Uma vitória justa, apesar do Vizela ter dado uma boa réplica. Eu acho que o Sporting acabou por fazer aquilo que o ano passado costumava fazer, que independentemente do adversário tentar criar algumas dificuldades ao Sporting, não conseguia assustar o Sporting, porque o Sporting lá está. Desde que o Ruben Amorim pega na equipa do Sporting, o Sporting tem este ADN de uma equipa lutadora que não dá um lance perdido por campo e consegue ganhar os seus jogos, e, a meu ver, de forma justa. Agora passamos para o jogo do Benfica, que se realizou no sábado, às 6 da tarde, em Moreira de Cónegos, contra o Moreirense. O jogo do Benfica foi mais difícil, pelo menos pelo resultado e pelas dificuldades que o Moreirense criou, ou tentou criar. Mas foi uma vitória justa, por 2-1, com golos de Lucas Veríssimo aos 8 minutos e Lucas Waldschmidt aos 19 minutos. O Benfica estava cedo a vencer por 2-0. Uma entrada que deve ter surpreendido alguns benfiquistas, porque realmente foi uma entrada forte do Benfica. Contudo, o Moreirense reagiu na primeira parte, ao marcar por intermédio de Rafael Martins, volta dos 27 minutos. E a partir daí o Moreirense tentou carregar em cima do Benfica, porque na primeira parte não creio que o Moreirense tenha criado assim grandes problemas. Criou ainda 1 ou 2 frições na área do Benfica, mas o Benfica conseguiu aguentar-se até o intervalo. Na segunda parte, as coisas complicaram-se mais, porque Diogo Gonçalves foi expulso no início da segunda parte e o Benfica passou a jogar com 10, porque o Diogo Gonçalves fez uma falta imprudente em que deu uma cotovelada talvez desnecessária a um jogador do Moreirense. Creio que foi isso, pelo que eu ouvi. O Diogo Gonçalves terá dado uma cotovelada, mas acabando por ser expulso, o Benfica teve mais dificuldades em criar algumas oportunidades, porque teve que defender o resultado. Porque estando a jogar na casa de um adversário muito difícil, em que, por exemplo, os 3 grandes o ano passado perderam pontos, é verdade. O ano passado Benfica, Porto e Sporting empataram em Moreira de Cónegos. O Benfica teve que defender do resultado e acabou por levar a água ao seu moinho, saindo com uma vitória, a meu ver, justa. Porque o Moreirense acabou por não criar grandes oportunidades na segunda parte. Muito embora o Benfica tivesse jogar com 10, o Benfica até esteve mais perto de fazer o 3-1 do que o Moreirense de empatar a partida. E foi uma vitória justa. E deixaram os benfiquistas aliviados. Agora passamos para o jogo do Porto, que foi no domingo, às 6 da tarde, em casa, contra o Belenenses Stade. O Porto também teve uma vitória segura, por 2-0, com golos de Tony Martínez e Luís Dias, sendo que Luís Dias esteve num lance polémico no início da segunda parte, em que o árbitro assinala um penalti inicialmente para o Porto, mas depois vai ver as imagens e vê
e vê que há alguma coisa que faz com que o árbitro tenha revertido na decisão e anula o penalti e dá só o livre para o Porto. E só minutos depois o Porto conseguiu então fazer o 2-0. Uma vitória justíssima, porque já sabemos que a Belenenses-Stade, o treinador da Belenenses-Stade, tem uma identidade muito defensiva, talvez demasiado defensiva até, e isso faz com que a equipa, quando tem que reagir, não consegue, porque defende demasiado. E depois para atacar é uma equipa muito curta. E o Porto tem uma equipa muito melhor, tem melhores jogadores e muitos melhores individualidades. E portanto foi uma vitória justíssima por 2-0. E talvez falta falar aqui do Braga. Não sei se deveria incluir aqui o Braga, mas sendo uma equipa à espreita das equipas grandes, o Braga teve uma vitória justa também em Moreira, na Madeira, contra o Marítimo. Estava-me a esquecer. Na Madeira contra o Marítimo, o Braga acaba por ganhar por 2-0 com golos de Raul Silva e Ricardo Horta. Foi um jogo em que o Braga consegue resolver bem a partida, muito embora seja muito difícil para qualquer equipa que visite o campo do Marítimo jogar lá. Até para os grandes, porque o Marítimo é uma equipa muito competitiva e até pelo relevado e pelo clima da Madeira costuma ser complicada, mas é muito mais até pela competitividade da equipa do Marítimo, que é uma equipa que defende bem e consegue criar vários problemas aos seus adversários. Mas o Braga soube resolver bem e conseguiu levar uma vitória muito importante também. E depois agora também temos de dar destaque a alguns resultados entre equipas mais pequenas que aconteceram neste fim de semana. Tivemos a vitória do Tondela sobre o Santa Clara por 3-0, num jogo em que sobressaiu um jogador que o ano passado estava na equipa B do Benfica e que já chegou de representar a equipa principal do Benfica. Falo de Daniel dos Anjos, marcou 2 golos ontem, um deles de penalti, e o João Pedro acabou por fazer também de penalti o 3º golo do Tondela. O Tondela aproveitou aquilo que foi o cansaço do Santa Clara, porque lá está, o Santa Clara teve cerca de 3 jogos de competições europeias, ganhou ao Skopje 2 vezes e ao Ljubljana por uma vez, vai jogar agora a segunda mão e ainda fez um jogo em Faro na Taça da Liga contra o Farense, em que ganhou nos penaltis e classificou-se para a fase de grupos. Tem tido uma sequência de jogos muito apertada e isso faz com que haja pouca frescura física. Aliás, o treinador de Santa Clara queixou-se mesmo disso. Houve muita pouca frescura física e isso fez com que, mesmo rodando alguns jogadores do plantel do Santa Clara, não pudesse ter uma exibição muito forte contra o Tondela. Porque lá está, estas equipas que habitualmente não costumam defrontar jogos nas competições europeias, costumam ter esse problema. Depois vão para o campeonato e os seus jogadores ficam muito desgastados. Enquanto que, muito embora tivemos a situação do Passos Ferreira, que ganhou ao Famalicão no dia de ontem, por 2-0, que também tem tido jogos da Conference League, no entanto deu uma boa resposta. Mas lá está, o Santa Clara não está habituado a competições europeias. O Passos Ferreira até já foi às competições europeias. O Santa Clara nunca foi às competições europeias. Portanto, tem esse problema. Não tem plantel suficiente para competir em todas as frentes. Agora, também agora passamos para os resultados de novo. Tivemos também a vitória do Estoril, em casa do Aroca. 2 equipas que subiram à Primeira Liga Portuguesa. O Aroca subiu via play-off, ficou em 3º lugar na segunda Liga. Teve que disputar um play-off contra o antepenúltimo da Primeira Liga, foi o Rio Ave, acabou por ganhar os 2 jogos. E o Estoril, que foi campeão da segunda Liga,
Foi uma vitória justa, podia ser para um lado ou para o outro. Eu julgo que o Arouca até teve boas oportunidades, mas o Estoril foi mais cirúrgico e mais eficaz. Agora também tivemos nota para a vitória do Guimarães, a vitória do Portimonense, aliás, contra o Guimarães, sim, por 1-0 em casa do Guimarães. O Guimarães merecia ter ganho, na minha opinião, teve mais oportunidades de gol do que o Portimonense. O Portimonense apenas foi uma equipa eficaz na única oportunidade, ou uma das únicas oportunidades que teve, conseguiu marcar um gol e pronto. O futebol não se compadece com os justistas, não é? A equipa que é mais eficaz consegue marcar. Portanto, foi uma vitória feliz, digamos assim, do Portimonense. E pronto, estes são os jogos, foram os jogos com o maior destaque. Espero que tenham gostado muito do vídeo. E já sabem, subscrevam o canal, deem um like e até à próxima.